Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando aí, ativa o sininho da notificação, antes que eu esqueço, e se inscreve no canal. Muita visualização, muita pessoa vendo os vídeos e tal, e o pessoal não está se inscrevendo. Se inscreve no canal, dá uma força pra gente. E se você tem amigo, parente, tem uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ouvir a história da pessoa aqui no canal. Dito isso, vamos para o que interessa? Vamos lá. Hoje nós vamos para Baltimore. Eu acho que é isso. Não sei se eu estou errado, se pronunciei certo. É Maryland. Ah, e quem vai contar essa história para a gente é essa pessoa que eu vou chamar agora. Olá, querida, tudo bem? Oi, Ayrton, tudo bem? Tudo jóia. Vem Bom. cá, falei certo os nomes aí? Certinho, Baltimore, Maryland. Ah, tá vendo? Ó, já sei Tá falar bem? inglês. Já tá aprimorando o inglês. Pessoal, ó, se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você ter a ideia de imigrar. Certo, meu nome é Meire, eu do Brasil, eu sou da cidade de Sumaré, é perto de Campinas, no interior de São Paulo. E no Brasil eu trabalhava, nossa, eu fiz de tudo um pouco, né? Mas oficialmente, antes de eu imigrar, eu trabalhava em uma clínica de cardiologia. Eu era recepcionista numa clínica de cardiologia. Ah, bacana. E como que surgiu essa história aí? Você estava lá trabalhando em Sumaré, né? Região ali de Campinas, cidade satélite de Campinas, né? É um lugar que tem bastante emprego, tem bastante indústria. E como surgiu? Você falou assim, meu, eu vou embora para América. Como que surgiu essa ideia aí? Normalmente essas ideias doidas vêm dos homens, né? Então veio do meu marido. Eu trabalhava na clínica, ele trabalhava no banco e ele começou, acho que vendo vídeos no YouTube. Olha aqui a ideia. Porque era uma coisa assim que eu nunca tinha passado na minha cabeça. Ah, vou sair do Brasil, vamos começar uma vida nova. E aí ele começou a mostrar e a gente começou a assistir junto e sonhar. E aí começou a surgir aquela pulguinha, por que não? Vamos estudar um pouco isso, vamos olhar. As coisas no Brasil já não estavam assim muito boas. É, Logo depois disso, ele saiu do banco e começou a trabalhar como Uber. Aí ele fazia um part-time ali de Uber, eu continuei na clínica, meio período também trabalhava um pouco, fazendo Uber também. Aí eu fui assaltada uma vez, eu fui assaltada duas vezes, Fazendo Uber? ah, fazendo Uber, na região de Campinas. Caramba! E aí a gente começou, falou assim, nossa, realmente não vai ter como, né? Vamos começar a estudar isso. Aí a gente abriu uma fábrica de salgados, a gente começou a fazer salgadinho. E meio que foi esfriando o sonho de vir pra cá. A gente foi meio que deixando de lado, fazendo ali, tocando. Até que um dia meu esposo saiu pra trabalhar de novo. E aí dessa vez ele foi assaltado com a arma na cabeça. Aí foi assim, foi a gota d'água. A gente falou assim, "Não, realmente vamos dar andamento, vamos fazer o processo de visto e vamos sair daqui." E aí as coisas foram acontecendo. E é uma surpresa você falar isso, como eu moro aqui na região de São Paulo, conheço aí a região que você morava. Eu fico até surpreso de ouvir isso, porque você tem, tipo assim, eu vou pro interior, é tranquilo, tô ali em Montemor, Sumaré, Monte Sião, Águas de Lindóia, sabe, Limeira, né, Jundiaí, interior, é tranquilo, Tranquilo. né? E aí você contando essa história, eu fico até surpreso. A primeira vez que eu fui assaltada foi em Montemor. Eu peguei uma corrida de Campinas para Montemor, cheguei lá, fui assaltada. Eu parei o carro assim, eu só chorava, liguei pro meu marido e disse, acabei de ser assaltada, foi a primeira vez, nunca tinha acontecido. Aí ele, você tá bem? Eu falei, não, tô bem. Porque no Brasil, aqui é diferente, né? Que eu também já, depois a gente vai chegar nessa parte, mas aqui eu também trabalhei como Uber. Uhum. Aqui não recebe dinheiro, né? Aqui é tudo no cartão. E no Brasil a gente recebe, aí o motorista fica muito sujeito a esse tipo de coisas, né? Aí levaram o dinheiro, mas deixaram meu celular. Ele ainda falou assim: vou deixar o seu celular porque é sua ferramenta de trabalho. Ai, que bonzinho. Mas foi uma experiência traumatizante, assim, né? Não, porque entra em pânico. No outro dia, para sair, você fica tenso, porque não sabe se vai acontecer de novo, né? Sim. Vai ficar meio traumatizado. É. Eu tentava sempre não trabalhar à noite, não ir para um lugar muito longe, mas acabava acontecendo. Aí depois da segunda vez eu parei. Eu não fazia mais, só ele fazia de vez em quando, porque aí a gente estava tocando paralelo à fábrica de salgados. Aí eu acabava ficando mais na produção de salgados, às vezes ele saía um pouco para complementar a renda.
Mas aí a gente começou a se programar para vir para cá. E aí, como que foi? Como que foi aí, quando vocês bateram o martelo, vocês aplicaram para turismo? Como que foi? Qual que vocês aplicaram? Foi uma história bem louca, assim, porque o que que acontece? A gente fez o visto de turista. Aham, É, eu nem sei até hoje como a gente foi aprovado, porque na época eu já tinha saído da clínica, ele também já tinha saído do banco, nós não tínhamos vínculo nenhum, assim, nós tínhamos a fabriquinha de salgado, mas não tinha funcionário, era só nós dois, e foi assim super tranquilo, chegamos lá, fizemos uma entrevista, passou, não fizeram pergunta nenhuma, perguntaram para onde vocês estão indo. A gente tá indo para a região de Nova York, aí falou tudo bem, tipo, não perguntou absolutamente mais nada. Isso foi 2018, nosso visto teve foi. aprovado. É, isso foi abril de 2018. Nosso plano era sair do Brasil em setembro. Nessa época, a gente estava com uma casa que estava terminando uma reforma. Então, nosso plano era terminar a reforma, vender a casa e vir para cá. Aham, E aí, tudo meio que enrolou naquela obra, as coisas parou. E a gente, assim, viu que ia demorar muito, nós adiaríamos muito o projeto de vir. Aí, eu conheci uma amiga que ela estava aqui nos Estados Unidos fazendo um programa de au pair. Ela, Meire, tem esse programa aqui, você vem para cuidar de criança, mora na casa da família. Aí eu falei assim, cara, eu vou ver isso, né? Entrei, comecei a pesquisar, e aí eles não aceitavam pessoas casadas. E eu já tava na data limite, porque eram 26 anos, eu. Até 27, tinha que ter 27 até a data do embarque. E eu já tava para fazer 27. Só que eu já tinha entrado em um monte de grupos de au pair, porque eu estava pesquisando sobre tudo, tava entrando um monte de grupos de au pair. E aí, quando de repente eu vi um post um desses grupos, uma moça postou assim: alguém que já tem um visto de turismo e quer vir para trabalhar como au pair? Aí eu entrei nesse post dela, tinha 150 comentários, assim, muita gente chamando. Aí eu falei: ah, ela já contratou alguém, mas não custa, vamos mandar. E eu mandei mensagem para ela. Aí ela me chamou e a gente começou a conversar e tal. E ela falou assim: tá bom, você já tem visto? Me manda foto do seu visto, não sei o que lá, mandei os documentos pra ela. Falou assim: então tá, compra sua passagem, você vem em março pra cá. Aí eu fiquei assim, agora, né? Porque ela perguntou se estava tudo bem pro meu marido, eu ir sozinha, e depois ele ir e tal. A gente começou a conversar, e aí bate todo o medo e insegurança, né? Porque eu não conhecia ninguém, eu não falava o idioma, tinha grande chance de ser um golpe, né? Eu não sabia onde estava me enfiando, né? sim. E eu vim com a fé que eu realmente estava vindo para trabalhar. Eu não sabia nada. A gente não tinha dinheiro, não tinha idioma, não tinha conhecido nenhum aqui. E aí eu peguei e vim com a cara e a coragem. Meu marido falou assim: ó, vai dar tudo certo. Daqui uns 2, 3 meses eu vou. E se não der certo, você volta. A nossa casa tá aqui, eu tô aqui, tá tudo bem. Sim. Aí eu que vim desbravando primeiro. Então eu saí em março, vim, e ele veio depois em setembro. É porque é muito arriscado, porque normalmente quando as pessoas vão de au pair, procuram uma agência, né? Porque tem agência Agência, exato. que dá uma estrutura. Eu já entrevistei uma moça que ela foi, mas ela foi para a agência. Ela passou por uma situação complicada com uma au pair, entrou em contato com a agência, mudaram ela de família e tal, né? Sim. E assim, nossa, você é corajosa. Eu não sei, assim, hoje contando, eu vejo que é muita loucura, né? Mas, assim, eu senti que as coisas aconteceram como tinha que ter acontecido. Graças a Deus foi uma família muito boa, eu vim, a gente deu super bem, eram duas crianças, eu fiquei com eles quase um ano. Logo, 5 meses depois, o Leandro veio, meu marido. Aí ele veio, foi morar numa cidade a 200 quilômetros da onde eu tava. Nossa, bom. Ele morava em Salisbury e eu ainda fiquei na casa da família. Então a gente ficou separado mesmo. Do período que eu saí do Brasil até quando a gente realmente foi morar junto aqui de novo, a gente ficou 1 ano e 2 meses separado. Um ano e 2 meses. Agora, peraí, vamos brecar aí que eu quero saber uma coisa. Fale. Chegou, você foi no aeroporto de Viracopos, ou de Guarulhos? Eu fui em Guarulhos. Em Guarulhos. E aí, como foi pegar o avião, entrar no avião e descer? Em qual aeroporto você desceu? Eu desci, eu fiz uma escala muito doida, que eu fiz uma escala em Toronto. Então eu fui pro Canadá e do Canadá eu desci. Ah, passou e depois desceu. É. Aí, e assim,
eu cheguei no aeroporto e eu não acho que eu não tinha entendido exatamente o que eu estava fazendo. Porque aí, a hora que eu cheguei, assim, minha mãe foi junto me levar no aeroporto, minha mãe, minha irmãzinha, ela tinha 6 anos na época, e meu marido e tal. Eu, ai, gente, tá bom, tchau, tô indo, porque eu tava atrasada, assim. Aí, a hora que eu sentei, assim, no avião, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? Pra onde que eu tô indo? Tô deixando tudo pra trás. E aí, realmente, bateu, assim, aquele medo. Eu falei assim, nossa, e se eu chegar lá e essa pessoa não está no aeroporto? Sim, você não Porque fala inglês, né? exato, eu tinha falado com ela 2 vezes por mensagem. Uma Aham. vez ela me ligou e outra vez a gente trocou mensagem. Falei assim: "E se eu chegar lá e não tiver ninguém no aeroporto? O que que eu vou fazer? Pra onde que eu vou?". Aí Pra qual bateu o aeroporto desespero. você fez a escala em Toronto, depois você ia para qual aeroporto? Pra Baltimore, Baltimore mesmo. Baltimore tem um aeroporto em O aeroporto Baltimore. internacional, isso. É porque aqui eu tô na região de Washington, D.C., capital. Então aqui nós temos 3 aeroportos, 2 internacionais. Aí eu desci no de Baltimore, mas a família não era daqui, a gente morava numa cidade próxima daqui. Uhum. Aí eu lembro que eu fiz a escala no Canadá e trocava de aeronave. Então eu desci e assim, eu morrendo de sede e eu não falava absolutamente nada em inglês. Quando eu digo nada, é nada. Aí, Aí você nem chegamos agora. terrível. Cheguei no aeroporto, tinha um totem lá que as pessoas estavam fazendo automático, o sistema lá, e eu não entendia. E eu olhando assim, eu vi que tinha algumas bandeiras, eu olhei, não achava a bandeira do Brasil. Eu fiquei olhando assim, aí veio uma canadense lá do aeroporto me ajudar. Aí ela perguntou qual idioma que eu falava. Eu não entendi que ela estava me perguntando, eu fiquei olhando pra cara dela assim, tipo. Eu não sabia falar nem. Eu não sei falar inglês, eu não sabia nada. Aí ela pegou assim, toda mal educada, catou o passaporte da minha mão, olhou e falou assim: "Ah, Brasil". Aí foi lá e apertou a bandeira de Portugal, porque aí o totem ficou todo em português. Toma, Aí eu né? falei, eu nem conhecia a bandeira de Portugal. Eu tava nesse nível. Aí eu falei, ok. Aí eu consegui fazer o processo, passei e fiquei assim, eu preciso de uma água, quero uma água. Aí eu vi um cafezinho, eu falei, eu vou lá pedir uma água. Eu falei, água, água é water, todo mundo sabe, eu vou pedir uma água. Aí cheguei lá, fui pedir uma água e a pessoa começou a falar outra coisa que hoje eu ainda não sei, que ela tava falando. Aí eu fiquei olhando assim e falei, ah, tá bom, deixa quieto. Saí e não tomei água, fiquei assim, morrendo de sede. Sério. Sério, tava desesperada. E aí foi muito engraçado, porque depois desse período, aí depois disso a gente passa por uma outra etapa, que vai entrar no outro avião. E aí tinha um guichê, eu passei pelo guichê, e a pessoa perguntou pra mim pra onde que eu tava indo. Eu falei assim, sorry. Aí ele falou assim pra mim, perguntou, friend, ele falou, friend. Eu falei, ah, yes, friend, tô indo pra casa de um amigo. Aí beleza, passei. Entramos no avião e chegou aqui em Baltimore. No que a gente chegou em Baltimore e a gente desceu do avião, eu apavorada com a imigração, né? Assim, e agora, como que vai ser? Eu não falo inglês? Eles vão me perguntar. É aquele terror, né? A gente assiste vídeos, todo mundo aterroriza você com a imigração. E eu, assim, passando mal. A hora que eu desci em Baltimore, meu estômago embrulhava. Eu falava, nossa, vai dar muito ruim. Aí eu desci em Baltimore e fui seguindo o fluxo do pessoal saindo do avião. Eu dou de frente com as esteiras que pega as malas. Aí eu falei assim, opa, a mala a gente pega depois da imigração. O que que aconteceu? Aí tinha um casal de brasileiros que estava do meu lado, que veio desde o Canadá comigo. Eu falei assim, a gente não vai passar na imigração? Eles falaram assim, a gente passou na imigração no Canadá. Aí eu, Ah, tá. Então passou no Canadá e ficou como se fosse um voo doméstico. a imigração, quando você tá do Canadá pra cá, você faz lá no Canadá. Eu Aham. falei, nossa, que maravilhoso, porque eu passei muito tranquila na imigração, porque eu achei que era uma etapa do aeroporto. Ah, E eu sim. não tava nervosa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já tinha passado. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu brinquei com meu marido e falei assim: agora você vai vir, você vem pelo Canadá, porque você faz imigração. Aí eu cheguei no aeroporto, ela tava lá me esperando. Ela tava grávida. Você viu que você tinha o visto, tudo ok, né? Sim, Então, aham. foi super tranquilo. Agora me Uhum. fala, como foi você chegar com a tua mala? Cheguei, me fala. Qual a É sensação? assustador. É assustador. É assustador porque assim, eu olhei para todos os lados e eu não entendi absolutamente nada. Então, é aterrorizante. Aí o meu celular não funcionava. Eu fiquei desesperada para conectar no Wi-Fi do aeroporto, consegui conectar, avisei ela, cheguei, tô na porta tal. E eu fiquei agoniada, porque eu saí do aeroporto, sentei no banquinho e fiquei esperando. Falei, será que vai aparecer alguém?
E se não aparecer, eu vou pra onde? Eu tinha US$ 200 no bolso. Era, Nossa. mal dava pra eu pagar uma diária de um hotel pra uma noite. Então, assim, se ela não tivesse aparecido naquele aeroporto, eu tenho certeza que Deus tomaria algum caminho, mas eu não. Hoje eu vejo a loucura que foi, assim. US$ 200, eu acho que não dá nem pra você comprar uma passagem de volta, né? Não dá, não dá. Assim, era literalmente eu ia ficar ali sem saber o que fazer. Mas aí deu tudo certo, ela apareceu. Aí E ela aí, apareceu, foi assim, ela é brasileira? brasileira. Ela é brasileira, o marido dela é mexicano. Tô na casa, todo mundo falava português, a adaptação foi muito boa. E aí ela começou a me ajudar realmente nos processos. Olha, você faz sua carteira de motorista aqui, você me levou no mesmo dia, a gente foi numa escola, me matriculou numa escola para eu aprender o inglês. E aí começou todo o processo de adaptação aqui. Não, então, agora me explica uma coisa. Você chegou, né, entrou no carro, e aí? Aí você chegou, você deu uma relaxada, que você já encontrou a pessoa, e aí, você caiu com a ficha, tô olhando assim a estrada, o caminho, o carro, os táxis. Meu, tô nos Estados Unidos? Tudo diferente, os formatos da casa diferentes, era frio, um frio que assim, Inverno? é absurdo. Eu cheguei no final do inverno, eu cheguei em março. Aham. E aí eu olhei as árvores todas secas, sem uma folha na árvore. E eu falei assim, isso aqui tá tudo morto, isso aqui não tem vida. Ela falou assim, olha, daqui 2 meses tá tudo verde isso aqui. Eu falava, não tá, não tem como isso aqui ficar verde de novo. E assim, assustadíssima, a gente chegou na casa, eu toda acanhada, morrendo de fome, porque eu tava com sede, tava com fome, eu não tinha feito nada. Aí ela pegou, me fez uma quesadilha, eu comi, e aí desci. Aí o meu quarto ficava no basement, na casa. Aí eu desci, assim, ela tinha uma querida, fez um quadro com foto minha do meu marido, deixou realmente, assim, bem, bem welcome. Aí eu desci, assim, a hora que eu botei a mala no chão, assim, que eu sentei na cama, aí eu desabei a chorar, porque eu falei assim, caraca, eu tô do outro lado do mundo, sozinha, todo mundo que eu amo não tá aqui, e agora é comigo mesma. Aí a gente começa realmente a vida do imigrante, é aquela hora que a família liga, e aí, como que tá? Você olha assim e fala, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E por dentro você tá despedaçado, assim, porque, embora a gente esteja aqui, muito é por eles, é pela minha família, é, o preço que a gente paga é alto, né, de estar longe deles. E Sim, sim. aí começa realmente a luta, né? A vida do Brasil não é fácil, de jeito nenhum, mas fora também não é, né? Então, Uhum. E agora me explica uma coisa. Se você puder falar, se quiser falar, não sei. Uma, você foi com visto de turista. E como foi para você permanecer aí? Porque você não estava com visto de au pair. não. Eu fiquei com visto de turista, eu tava com 5 meses de visto de turista, meu marido chegou, aí eu pedi uma extensão para mais 6 meses do meu visto, enquanto a gente ia. Aí eu já estava conversando com alguns advogados para ver o que a gente poderia fazer. A nossa primeira orientação foi fazer trocar o nosso visto para estudante. Aí Tá. nós fizemos o processo, meu marido entrou como estudante, ele ia ser o J1 e eu o J2. Aí, neste meio termo, eu fui trabalhar para outra família, porque o Uhum. meu tempo com essa terminou. Eu entrei em contato com uma outra família que era lá de Massachusetts, em Boston. Fui Uhum. trabalhar lá. E aí surgiu uma outra oportunidade de a gente fazer um visto de trabalho, um EB3. Então, aí a gente já estava com o visto de estudante, aguardando o processo. E aí, através disso, a gente entrou com o nosso processo do visto por trabalho. Ainda não está pronto, eu ainda estou em processo, porque aí no meio disso veio pandemia, né? Os processos todos atrasaram, a imigração está tudo atrasado até hoje, mas a nossa timeline aí está chegando próximo do final. E o EB3 é o que precisa de sponsor, é isso? Isso, Ah, precisa de sponsor, legal. Ah, bacana quando você consegue, porque aí dentro, né? Porque simplifica mais. é uma Legal. luta, né? Sim, não é fácil. Não é É, fácil. não, não. Tem que Mas fazer- assim, é o conselho que eu posso dar para qualquer um que fala, eu quero ir. Eu falo assim, estuda muito as suas possibilidades, cria um Uhum. caminho imigratório para você não vir ficar sem status, porque é muito difícil a vida de quem tá aqui sem status, né?
Eu Sim, digo assim, eu estou em processo, eu não estou fora de status, uhum, mas ainda assim a gente é extremamente limitado. Por exemplo, se eu precisar ir para o Brasil hoje, eu não posso, enquanto meu processo não finalizar. é verdade. Então, todos esses custos emocionais, eles têm que ser calculados no momento da imigração, né? Sim, A gente normalmente calcula muito o custo financeiro. A gente sabe quanto a gente vai gastar, quanto que a gente precisa economizar, o que que a gente vai fazer. sim. Só que a gente também tem que calcular o custo emocional. Ah, sim, com certeza. E aí, Uhum. com 5 meses, seu esposo é, chegou aí na América também. Chegou. Pior do que eu cheguei, para ser sincera. Porque Ah, aí eu trabalhava no regime de au pair, né? Eu não estava pela agência, mas eu trabalhava no mesmo regime. Então eu ganhava US$ 200 por semana. tá. E meu marido estava desempregado, ele não conseguia mais tocar a fábrica sozinho. Uhum. Aí ele estava full time fazendo um Uber. Ele foi assaltado e levaram o carro. Então ele Nossa! ficou sem carro. E o projeto nosso era ele vir só no final do ano, mas aí chegou no ponto que não tinha mais condições dele ficar, ele tinha que vir. Aí eu conversei com a família que eu tava e falei assim: você consegue me adiantar 2 semanas de trabalho para eu comprar a passagem do meu marido? Ah, Consigo. Ele, no mesma coisa que eu fiz, ele começou a conversar com uma pessoa que estava nessa cidade de Salisbury, e essa pessoa falou para ele: vem para cá e eu te arrumo serviço na construção. certo. Aham. Mesma coisa, sem conhecer a pessoa, sem saber nada. Eu falei assim: então vem, eu compro a sua passagem, você vem pra cá, eu pego o carro, porque eu tinha acesso ao carro da família, que eu dirigia. Eu pego o carro e te levo lá. Vão dar 2 horas e meia, tá tranquilo, eu te levo lá e você começa a trabalhar. Eu comprei a passagem dele e mandei pra ele os mesmos US$ 200 que eu tinha quando eu cheguei. Falei pra ele: compra um cartão de dólar na casa de câmbio e traz o cartão que é melhor. Eu até falei pra ele assim, porque no avião você consegue pagar o Wi-Fi para você ficar com acesso e tal. E mandei os US$ 200 e ele comprou um cartão. O voo dele fez uma escala em Fortaleza. E lá no aeroporto ele foi comer uma coxinha, porque ele estava com fome. Ele perdeu a carteira dele, com Meu os Deus, documentos dele, e os únicos US$ 200 que ele tinha. jura, menina? Meu Deus do céu. Ele não, desculpa, não é querendo Não banalizar, se mas atentou. Não se atentou. Acho que ele estava muito ansioso, muito nervoso. Aí, a hora que ele chegou em Baltimore, ele desceu em Baltimore também. Aí ele fez a escala em Fortaleza e desceu em Baltimore. Aí eu fui buscar ele e tal. E aí, só alegria, ele chegou, tal. Aí no outro dia eu falei pra ele assim: vamos aproveitar que você ainda tá aqui, vamos no banco abrir sua conta e a gente dá entrada na sua carteira de motorista, porque aqui no estado de Maryland, a pessoa que tá num prazo de turista, a gente fazia a carteira de motorista dele. Falei, então antes de eu te levar pra lá, a gente resolve isso aqui que eu te ajudo. Porque aí eu já falava um pouquinho de inglês, então a gente já conseguia se virar um pouquinho. Falei, eu te ajudo aqui, depois eu te levo pra lá. Beleza, nós fomos pro banco, aí eu falei assim: sua carteira de motorista. Aí ele não sabia onde estava a carteira. Aí que ele se deu conta, no outro dia, que ele tinha perdido a carteira. Eu falei, caramba. que legal. E aí eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem dele e dei pra ele. Ele não tinha dinheiro. E eu fiquei assim na situação, falei, e agora, né? O que que a gente vai fazer? Aí eu já tinha conta, eu tinha um cartão de crédito. Eu falei, vai na fé aqui, a gente passa no cartão de crédito, eu te levo pra lá. Ele precisava comprar algumas coisas de ferramenta, ele precisava comprar uma joelheira, um martelo, algumas coisas que o rapaz disse que ele precisava ter. Colchão, travesseiro pra ele dormir. E assim a gente fez. A gente abriu a conta, eu levei ele para Salisbury, dirigi 3 horas, deixei ele lá. A gente foi no Walmart, comprei tudo que ele precisava. Falei, boa sorte. Dali 15 dias a gente se encontra. E aí ele começou a jornada dele lá. Ele começou a trabalhar em construção. Ficou mais 2 meses trabalhando lá em Salisbury. A gente se via a cada 15 dias, um mês, às vezes, final de semana que dava eu ia. Ele não tinha carro, então ele não conseguia vir. Aí passou um tempo, ele conseguiu uma oferta de trabalho também em construção, numa cidade aqui próxima da onde eu tava. Era meia hora de onde eu tava. Aí Opa, eu falei pra ele, melhorou, vem pra cá. Aí eu fui buscar ele, ele veio pra cá. Aí a gente ficou mais perto, só que ainda não morávamos juntos. Aí matriculei ele na mesma escola que eu fazia o curso de inglês, ele começou a ir, então a gente fazia o curso junto, eu pegava ele, a gente ia, e foi indo nessa vida, até que eu consegui esse trabalho em Massachusetts, ele trabalhava aqui. Aí eu falei, olha, eu tô indo de novo, não tem o que a gente fazer. Porque eu fui para Massachusetts exatamente com esse projeto para aplicar para o visto. Porque ela falou assim, vem, eu faço o sponsor para você. Eu falei, então eu vou, porque a gente tem a oportunidade da nossa regularização.
Aí ele ficou de novo em Maryland e eu fui para Massachusetts. E o projeto era eu ficar mais um ano lá, a gente iria ficar mais um ano separado. Mas aí, isso foi começo de 2020, o Covid estourou. E o pai da família que eu trabalhava, ele era professor, então as escolas fecharam, aí ele estava em casa. Aí ela disse pra mim, Meire, faz o seguinte, se você quer descer pra Maryland, ficar com seu marido, fica lá uns 15 dias, até o Covid regularizar, você volta pra cá. Só que aí o Covid não regularizou, né? Fechou tudo e ficou. Que surpresa, todo mundo pensando que ia ficar 15 dias, tal, né? É, foi exatamente isso. Aí eu desci, esse era o projeto, eu ficaria com ele aqui 15 dias, aí ele tava trabalhando limpando o cinema. Eu falei, eu desço, eu limpo o cinema com você, a gente trabalha à noite junto. Porque aí também para ela ia ficar complicado me manter em casa com ele parado. E Uhum, aí eu desci pra ficar com ele até regularizar as coisas do Covid. Aí quando a gente viu que não ia voltar, aí eu já tava aqui há 2 meses, aí eu conversei com ela, falei assim, olha, eu vou realmente começar a trabalhar aqui, eu não vou voltar. Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu entendo, o Jason vai ficar em casa também, você pode ficar aí e a gente mantém o processo. O que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou te ajudar. E aí eu tá, comecei a seguir a carreira solo aqui embaixo. Aí eu e meu marido fomos morar juntos novamente, casamos novamente, né? uhum. A gente voltou a morar junto. E aí nós começamos a nossa vida junto, realmente na América. E aí, agora me fala, qual que foi a maior diferença que você percebeu na vida, você vivendo aí? Me fala faz uma comparação aí. Você vivendo aí, o período que você viveu sozinha, o período que você está vivendo junto com seu esposo, começaram a viver junto, o consenso de vocês dois conversando. E aí, valeu a pena vir para cá mesmo? É isso mesmo que a gente quer? Qual foi o consenso que vocês chegaram, assim, a comparação? Olha, com um ano e meio que nós dois estávamos aqui, a gente já decidiu que nós não voltaríamos para o Brasil mais. É assim, é muito desproporcional o estilo de vida que a gente leva. E assim, a gente não é rico, a gente trabalha muito, só que são confortos que, para quem mora aqui, é muito acessível, é o básico aqui, e que no Brasil a gente não teria como ter. A gente dirige um carro bom, a gente tem uma casa muito bem mobiliada, toda climatizada, era coisas que assim, no Brasil pra gente era só sonho. Uhum. Então, Era, mesmo era o lucro. poder de compra. O poder de compra aqui é. Hoje, a gente passa por uma fase mundial de inflação, né? Então, os Uhum. preços subiram, e como subiu aí, subiu aqui também. Tudo tá muito caro. Só que mesmo assim, aqui com um dia de trabalho, eu faço o mercado para 15 dias. Olha, Então, o poder de compra que a gente tem aqui é muito diferente. uhum. Então, foi no momento que a gente começou a ver isso, questão de segurança. Eu acho que no Brasil a gente acaba sendo muito refém de muitas coisas, né? Aqui você realmente desfruta uma liberdade diferente. A gente não sai daqui. Eu falo que assim. A pressão que vocês sofreram, que como que era na cabeça você ter ali, você chega como imigrante e você depender de você arranjar um visto para permanecer. Meu, vamos pro J, vamos pro EB3. Como que essa pressão psicológica? Como que é lidar com isso? É, é muito pesado. Eu não tinha. Porque quando a gente saiu do Brasil, a gente teve uma conversa assim, muito franca. A gente falou assim: a gente pode acontecer da gente chegar lá, não conseguir nenhum caminho para regularização e a gente vir a ficar fora de status. E a gente teve essa conversa antes de vir. Porque se isso acontecesse, significa que a gente estava abrindo mão de ver nossa família para sempre. Tipo, a gente não voltaria. E aí ele falou: você tá disposta a isso? E acho que eu falei, eu não tô disposta, meio sem entender o que era isso, né? Uhum, sim. Ah, E tô. aí, não, tudo bem. Ah, tudo bem. Não vou me importar. Só que eu sou extremamente apegada à minha família. Então, eu cheguei aqui e a hora que você chega, que você sente o baque, aí você começa a entender. E eu falei assim: não, a gente vai ter que dar um jeito. E aí a gente começou a estudar coisas paralelas, né? E se aqui não der certo? E se aqui não for aprovado? No momento que eu fiz a minha primeira extensão do meu visto de turista, foi quando eu falei assim: eu quero trazer minha mãe, minha irmã para me visitar.
Peguei, paguei o visto pra minha mãe e minha irmã fazer. E o visto delas foram negado. Aí Uhum. foi um outro choque. Eu falei assim, nossa, agora realmente se eu não me regularizar aqui, eu nunca mais vou ver elas. E aí eu fiquei desesperada. Aí eu falei assim, o que que a gente pode... Porque assim, você fica meio até relaxado na primeira vez que você pede para a pessoa aplicar para ir, porque pô, você foi tranquilo, né? Ah, foi tranquilo para mim, para elas também vai ser tranquilo. Eu E aí, não, e aí, quando nega, você fala assim, opa, pera, o negócio não é tão fácil como eu estava pensando, não. eu não passava na minha cabeça a possibilidade do visto dela não ser aprovado. Uhum, De tamanho era assim a minha imaginação que, tipo, que ia ser tranquilo. Eu nem me preparei para não ser aprovado. uhum, Aí eu falei assim, agora a gente precisa começar a pensar em outras possibilidades, porque se o visto dela foi negado, pode ser que o meu pedido seja negado. E aí eu vou ter duas opções, ou eu vou embora daqui, ou eu fico ilegal. E aí a gente começou a estudar outras possibilidades. Aí eu entrei, comecei a falar assim, se eu for pro Canadá, uhum. era eu tinha muito tempo, porque eu cuidava de duas crianças que dormiam a tarde inteira, e eu ficava, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu catava o computador e vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar visto de trabalho no Canadá, programas de intercâmbio. Aí eu falei assim, eu vou fazer minha cidadania italiana. Eu sabia que eu tinha descendência italiana, eu falei assim, vou procurar, vou fazer minha cidadania italiana. Eu tenho um plano B, né? Um plano C, a gente vai calculando os outros planos. Comecei na entrada no meu processo, fiz um processo de cidadania italiana. Foi uma longa história, mas a gente fez. Aí eu falei assim, eu não podia fazer o processo de cidadania italiana via administrativa, que eu não podia ir na Itália para fazer, então precisava fazer via representação judicial. Uhum. Aí, quando eu contatei a advogada, queria fazer essa representação lá em Roma. Aí ela falou: olha, para fazer a sua cidadania, você vai gastar 4.000 euros na época. E se eu fizer para toda a sua família, é 5. Falei, vou fazer para toda a minha família. Aí, o que que eu já pensei? Minha mãe e meus irmãos vão estar com a cidadania italiana, eles vêm sem visto, eles nem precisam de visto. Falei, tá com o pau, o caminho é esse, vamos fazer o visto. Vamos fazer o processo da cidadania italiana. Aí fizeram, a gente fez, reconheceu tudo certinho. O passaporte deles ficou pronto. Aí eu falei, pronto, agora é vir. Aí eu descobri que precisava de uma autorização. Mesmo quem tem o passaporte europeu, assim, ok, vamos preencher a autorização. Que Mas isso, não vai, né? não Não é- vai negar, né, a autorização do passaporte europeu. Uhum. Negaram. Caramba! Aí eu fiz, não vai vir mais. Aí eu ia chorar. E assim, foi muito marcante pra mim esse dia, porque foi 4 de julho, é o dia da independência aqui. Ela foi a gente preencheu assim, e aí ela já tava tudo certo que ela ia vir pra cá no final do ano, né? Então tá tudo certo, ela vai vir no final do ano. E eu não tinha coragem de ligar pra ela pra contar que não ia vir, que eles não aprovaram a autorização, que já tava tudo certo, mas que ela não podia vir. E aí eu chorava assim, desconsolada. E aí, no outro dia, eu tinha que, no dia, isso foi dia 4, no dia 5 eu tinha que ir no consulado italiano aqui para pegar meu passaporte. Eu já tinha tirado uma foto pro meu passaporte, que eles pedem uma foto no padrão, eu falei assim, tranquilo. Eu fui pro consulado italiano de coque no cabelo, com uma cara de choro, um olho vermelho, porque eu tava desolada. E aí eu cheguei lá, ela falou assim, eu vou tirar uma foto. Eu falei, sério? É sério que você vai tirar uma foto? Vocês pediram pra eu trazer uma foto? Ela, não, a gente tira uma foto aqui na hora. A foto do meu passaporte italiano, tá lá eu com o olho vermelho, assim, parecia que eu tinha apanhado de alguém lá. Mas foi essa a história, assim. Aí Bom, depois eu falei pra ela assim, olha, você vai fazer o visto de novo. Ela, filha, eu não vou, eu não quero mais passar por isso, é muita humilhação, você vai lá no consulado. Aí eu falei, mãe, desistir não é uma opção. Enquanto eu não posso ir, eu vou tentar trazer você aqui, não tem jeito. E aí, em fevereiro desse ano, ela foi de novo, e aí dessa vez foi aprovado. Hoje ela tá aqui, ai, que tá? Ela é, legal! é Ela conseguiu com um passaporte brasileiro no consulado americano ou foi pelo italiano? passaporte brasileiro no consulado americano. Então, porque assim, quando você está na Europa, aí você pede o ESTA para entrar na América, é só uma autorização. No Sim, Brasil, você tentou fazer, foi pelo Brasil essa autorização, o esta que foi negado, isso. o ESTA foi negado. Nossa, incrível, hein? É porque ela É, já tinha o visto negado, então sim, é verdade. Então, aham. aí eles negaram o esta também.
E aí tipo assim, minhas esperanças tinham acabado, né? Eu falei, ela não vai mais vir. E chorava, só chorava. Meu marido ficava assim, Meire, mas você já sabia, a gente já teve essa conversa. Era uma possibilidade. Eu falei, não, não é uma possibilidade mais. Se ela não vier, eu vou ter que ir embora. Porque a gente passou por um processo de pandemia, foi muito traumatizante para todo mundo, né? E acho que todo mundo sentiu isso de eu nunca mais vou ver minha mãe, eu nunca mais. Ela pode morrer lá a qualquer momento, porque ficou tudo fechado, a gente ficou num desespero. É, eu não sei se vocês acompanharam, mas provavelmente sim. A gente via aqui frigoríficos em porta de hospital, muita gente morrendo, foi um horror. Então, assim, não tinha esperança nenhuma. E aquilo, para mim, foi bem traumatizante. Eu não via a hora de vê-la, não via a hora de poder abraçar ela de novo. E aí, isso aconteceu. Agora, ela chegou dia 2 de junho, ela chegou aqui. Muito recente, tá namorando a mamãe. Gente, nossa, eu tô de férias aqui. Eu falo, eu não lavo na cozinha, tô só curtindo a mãe aqui. Tá demais. E menina, e aí? Você foi, chegou a pandemia, você ficou, vou ficar com meu esposo aqui, e aí você começou a trabalhar com o quê? Com o que você Aí eu começou a comecei. Eu limpei cinema com ele muito pouco tempo. cinema e tal, né? Isso. Aí, nesse momento, a gente tava com dois carros, ele já tinha o dele, eu já tinha o meu, e a gente começou a trabalhar por aplicativo. A gente fazia entrega de Amazon, entrega de comida. Aí passou um tempo, eu fui aprovada para o Lyft, aí eu comecei a fazer Lyft, que é igual Uber aí, e a gente trabalha com aplicativo até hoje. A gente tá nessa vida. Aí vocês alugaram uma casa, né, para morar junto. A gente foi com um apartamento. Isso. E quanto você paga de aluguel no apartamento? Olha, hoje eu não tô no apartamento, hoje eu tô no Airbnb, porque minha mãe veio e a gente precisava de mais espaço. Tá, tá. Então, seu baby é temporário até sua mamãe tá aí. É, eu fico aqui até 2 de setembro. Hum? Bom, mas aí eu já morei em dois apartamentos. Eu mudei para Silver Spring primeiro. Lá nós pagávamos acho que 1.800 num apartamento de um quarto. Depois nós fomos para na mesma cidade, a gente mudou para um apartamento de dois quartos, aí a gente pagava 2.300. Ah, ok, entendi. Aqui eu Bom, pago isso hoje, é uma casa de dois quartos, dois banheiros, tal. Mas eu só peguei isso temporário pelo período que a minha mãe tá aqui, porque eu tô no processo, a gente tá transitando de carreira, né? Eu comecei a trabalhar com os leilões de imóveis, e aí agora o nosso projeto é um pouco mais para o norte. Então, eu tô ali entre Nova York e Ohio, tô paquerando mudar para algum desses lugares. E aí, então a gente falou assim, vamos pegar um Airbnb para esse período, que a minha mãe tá aqui, a gente vai acertar, até a gente bater o martelo para onde a gente tá indo, porque a gente tá com algumas casas reformando lá para cima, então a gente realmente vai precisar subir um pouco. como que é esse business que você está fazendo aí de imóvel? Como que é? Explica. Ai, a gente compra imóveis que está sendo vendido pelo governo americano, então por condados, que a pessoa não pagou imposto, o condado vai lá e pega este imóvel e leiloa. Então a gente começa a comprar esses imóveis para revenda. Ai, bacana. Então você compra o imóvel, reforma ou compra ele e já vende? Olha, a gente faz um pouco de tudo. Eu compro e reformo, eu compro e só repasso. É mais ou menos isso. É E nesse ritmo. você aprendeu a fazer isso aí? Como que surgiu? Você aprendeu como isso daí? Bom, assim, acho que a gente que é imigrante, a gente passa pelo momento da desilusão. Eu com meu marido, a gente já estava aqui completando 5 anos, e a gente sai do Brasil com uma mala cheia de sonhos. Então a gente chega aqui e a gente entra naquele marasmo de trabalhar muito, de realizar pouco, só trabalha, só trabalha, só trabalha. E o ano passado pra gente foi um ano assim muito difícil. Foi um ano que a gente praticamente não realizou nada, foi o ano que a gente mais trabalhou, a gente não realizou quase nada. E a gente estava assim, a gente precisa virar a chave, a gente precisa começar a fazer alguma coisa que vai mudar a nossa história aqui. Porque chega naquele ponto que você fala assim: eu saí do Brasil, eu tinha minha casa, porque a gente tinha um apartamento próprio no Brasil, a gente estava perto da família, a gente trabalhava para viver. Mas aqui a gente chegou no ponto que a gente estava trabalhando para viver.
Uhum, Se trabalhar para viver aqui, ralando longe de todo mundo, eu vou voltar para trabalhar para viver perto da minha família. uhum. A gente passou por esse momento no final do ano. Foi um breve flerte com voltar para o Brasil. Aí, pronto, a gente começou a pesquisar muitas coisas, né? Do que a gente poderia fazer. E aí, numa dessas, o meu marido falou assim: Olha, tem essa moça aqui que ela fala desse negócio de leilões. A Lucy Puerari, você já entrevistou ela? Aí eu comecei a seguir ela, falei assim, deixa eu ver o que essa doida tá falando, né? E eu comecei a ver os vídeos dela, e assim, e eu sou bem dedicada, então comecei a assistir tudo, entrei no canal dela, comecei a ver todos os vídeos que ela tinha. Só que a gente tem meio que um receio que quando um negócio parece muito bom, normalmente é golpe, né? E eu ficava assim, Brasileiro querendo vender curso, ganhar dinheiro em cima dos outros. e a gente já tá meio calejado de curso, porque eu já tinha feito vários cursos, e aí você fala assim, ai, quer saber? E aí eu meio que deixei assim. E aí meu marido ficava falando, eu falava assim, acorda, isso não é real. Você não vai comprar. Ele falava assim, Meire, a gente pode comprar terreno por US$ 500, vender por 5.000. Eu falava, amor, esquece, vamos trabalhar mais. A gente precisa trabalhar mais. A mentalidade, tipo assim, não, eu só preciso trabalhar mais, né? Ele, não, a gente precisa trabalhar melhor, a gente precisa fazer outras coisas. Então, assim, ele sempre me puxando pra isso. E aí eu falei, aí um dia eu falei assim, quer saber? Vamos dar uma chance. Aí o que que aconteceu? Isso foi bem no final do ano. Uhum. Tem uma história assim, no dia 31 de dezembro desse ano, eu e meu marido, a gente passou a virada do ano dentro de um McDonald's, eu com pijama, de assim, o nível de desolação. Aí eu lembro que eu sentei pra, assim, olhei pra ele e falei, eu tenho uma foto, depois eu te mando, você pode colocar aí no vídeo. Sim. Desse dia, porque assim, foi muito marcante, que eu falei assim, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô aqui, tipo, comendo um lanche do McDonald's 31 de dezembro, sem perspectiva nenhuma. Que a gente tem aquela coisa assim do. E quais são os seus planos para este ano, né? A gente sempre faz isso. No final do ano a gente fala assim, e aí, o que que a gente vai fazer, por exemplo? Eu olhei pra cadeira e falei assim, e aí, quais são os planos para 2024? Ele olhou pra minha cara e só riu e falou assim, tipo, a gente não vai nem fazer planos, né? Não tem como. A gente tava num ponto que, tipo assim, a gente não tinha nenhum planejamento. Nosso plano era passar mais um ano. Se chegar no final do ano vivo, a gente completou. E aí comecei. Aí no outro dia eu falei assim, gente, não dá pra gente continuar nessa situação. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, vendo um vídeo, eu vi um vídeo da Lucy, ela com o Anderson e a Andrea, falando assim: ah, eu comprei 9 terrenos, eu comprei 12 terrenos. Eu falei assim, cara, por que não? Né? Já tô na situação, vou dar uma chance, eu vou começar a olhar. E aí, naquele mesmo dia, no dia 2, ela postou um story e falou assim: ah, entra nesse grupo aqui que eu vou te ajudar a comprar a sua primeira propriedade. Eu falei, vou entrar, vou fazer. Aí assisti, foi uma aula de 4 horas dela com o Marcos. Uhum. Aí eu peguei e falei assim. Meu marido falou assim: "E aí, o que que você achou?" Eu falei: eu vou comprar esse curso. Aí ele, por quê? Eu falei assim: porque eu acredito que vai dar certo. Aí ele, você tem certeza? Porque a gente tava numa situação que assim, a gente não tinha dinheiro. Eu falei assim: não, Sim. tenho. A gente normalmente folga na segunda-feira. Eu falei pra ele: hoje, segunda-feira, nós dois trabalhamos. Eu faço US$ 250, você faz US$ 250, a gente compra o curso. Ele fechado. E foi assim que eu fiz. A gente trabalhou, fez o dinheiro e fez esse curso. E aí, eu falei assim, nossa, aí eu fiquei encantada, porque você começa a ver, a hora que você abre os sites, que você começa a ver aquele monte de propriedade, você fala, meu, vou mudar minha vida, vou fazer esse negócio acontecer, né? US$ 500 para comprar o terreno eu consigo, eu não tenho, mas eu consigo. Ah, US$ 200 eu não tenho, mas eu consigo. É possível, né? Aí a gente passa por essa parte do é possível, dá para realizar. E aí eu falei assim, ok. Aí a gente começou a trabalhar assim, insanamente, para levantar um dinheiro para a gente poder começar. Porque eu já sabia fazer, eu já tinha feito o curso, eu já sabia fazer as pesquisas, eu já tinha encontrado os terrenos, falei assim, vamos fazer. Eu passei mal, fui para o hospital, precisei fazer uma cirurgia, removi a vesícula Uhum. e recebi uma continha maravilhosa de US$ 56.000. Só, Foi só isso. US$ 50. Assim, de uma hora para outra. De uma hora pra outra, eu tava bem, tava trabalhando, tava estudando, pá. E aí eu recebi essa conta, aí você fala assim, acabou tudo, não vamos fazer nada. Aí um dia eu liguei pra Lucy, eu mandei mensagem pra ela no Instagram, falei assim, me passa seu número. Aí ela me ligou, e assim, pra mim a Lucy era uma pessoa muito inacessível.
porque ela tá assim, ela voou nos negócios, ela tá fazendo assim o business dela da milhões. E assim, pra mim ela era muito inacessível. E aí eu contei pra ela um pouco da minha história. Aí eu falei pra ela assim, e eu falei, Lúcia, eu não tenho dinheiro, porque eu queria fazer a mentoria dela. Só que eu falei pra ela assim, eu não tenho dinheiro pra fazer sua mentoria, mas eu quero muito fazer esse negócio dar certo. Aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, amanhã eu vou estar lá no Wayne County, na Pensilvânia. Aí, tipo assim, ela não falou pra mim, vai lá. Ela falou assim, eu vou estar lá. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Eu falei pra ela assim, eu preciso ir pra Pensilvânia amanhã. Daqui no Wayne County, onde ela tava, dava 6 horas. Uhum. Só que eu tava 2 dias, eu tinha 2 dias de operada. Aí ele falou assim: você não tem como você ir, você tá recém-operada, você tá total repouso. Eu falei: não, o carro é automático, eu não faço esforço, eu vou sentada, eu coloco uma almofadinha, eu vou, 2 dias de operado, tá tudo bem. Aí ele falou assim: se você acha que você tem que ir, vai. Aí eu catei o carro e fui. Eu não tinha estudado nada para aquele leilão, eu nem ia participar do leilão, mas eu fui para encontrar ela. Aí eu falei assim: eu vou porque eu vejo ela fazendo, né? Aí eu cheguei lá, sentei do lado dela, falei assim: oi, eu sou a Meire, falei com você no Instagram. Aí ela, oi, tudo bem? Aí eu tava com a lista do leilão toda impressa, porque eu queria ver ele realmente acontecendo. Era o primeiro leilão porque eu tava participando. Uhum. Aí ela pegou e começou a fazer algumas anotações, assim, no cantinho da minha folha, sabe? Ah, esse daqui não presta, esse daqui não. A casa não tá mais lá. E aí eu fui entendendo o negócio. Aí, a hora que a gente saiu do leilão, eu contei pra ela, falei assim, olha, eu tô operada, eu tô há 2 dias operada. Aí ela falou assim, o que que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, você falou, eu vim. Aí ela falou assim, olha, você é esforçada, eu vou te dar uma mentoria. Eu vou te ensinar a fazer esse negócio. Aí eu falei assim, mas Lúcia, eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, aí ela falou pra mim, Meire, você não precisa de dinheiro, você precisa do conhecimento. A hora que você tiver o conhecimento e você estiver fazendo um negócio muito bem, o dinheiro vai aparecer. E aí eu acreditei naquelas palavras que ela me falou e me dediquei, assim, a aprender. Ela me mentorou em tudo, ela, tipo assim, me levou pra fazer visita junto, me mostrou casa, me mostrou estrutura de casa, como que olhavam tudo, assim. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida, porque aí foi dali que, assim, Deixa eu falar uma virou. coisa pra você. Falar uma coisa pra você. Eu sou suspeito porque eu sou fã da Lúcia. Quando eu consigo falar com ela, a única coisa que eu consigo falar para ela é que eu sou seu fã. Só. Uhum, Porque eu acreditei na Lucy, dela falar que ela falou assim: olha, eu estou vendendo esse curso para ajudar. Pelo valor que eu estou passando, não é nem estou ganhando esse dinheiro. É para eu ajudar mesmo. Eu acreditei, sabia? E realmente eu descobri que ela faz isso para ajudar mesmo. é E eu vejo verdade. que ela é muito generosa. Ela é muito generosa. Por isso que eu sou fã dela. Sou fã dela e da Eliane. Aí ela é uma querida, assim. Ela falava as coisas assim, aí eu falava assim, tá bom. Ela falava assim, faz isso, eu fazia. Aí a gente foi num leilão que ela falou assim, não compra nada aqui. Eu falei, tá bom, não compro. Aí ela falou assim, eu gostei de você, você escuta. Se eu falei pra você não comprar, você não comprou, porque ali era um lugar ruim, que não vendia. Aí eu falei assim, olha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é aprender com o erro dos outros. Então, se você é a mestre, você falou, pula, eu vou pular. É isso. E aí comecei a seguir os passinhos, comecei a seguir o método, e aí tá acontecendo, então, assim, de janeiro, que eu tava dentro do McDonald's sem nenhuma perspectiva, a hoje que a gente tá em julho, assim, a minha vida já virou. Foi uma transformação, assim, muito rápida. Estava sem dinheiro, pegou lá a mentoria dela. E aí, como que você levantou o dinheiro e como você comprou o seu primeiro imóvel? Me conta. Comprei, comprei. Aí, o que que acontece? Eu realmente não tinha dinheiro, né? Aí, a gente juntou aquele dinheirinho, fez um terreno. Flipamos um terreno. E eu tava naquela, falei assim, bom, agora é esse o caminho. Vamos comprar terreno, vender terreno, comprar terreno, vender terreno, comprar terreno, vender terreno. E ela falava assim pra mim, ô Meire, você vai trabalhar com investidor? A gente vai arrumar investidor, você vai trabalhar com investidor? Eu falava, tá bom. Só que assim, pra mim tava muito distante. Assim, ela tem muito investidor, mas ela é gigantesca, então ela vai. E aí a gente, lá através do curso, a gente faz parte de uma comunidade onde a gente tem alguns encontros, né? Em um desses encontros, tinha um outro mentor lá, o Thomas. Ai, o Thomas é um querido também. Aí eu falei assim, Thomas, eu sempre perguntei muito, né? Eu falava que chegava nas aulas, eu ficava com a mão erguida a aula toda. Aí eu falei assim, Thomas, se você tá começando hoje, como que você faz esse negócio? Tipo, pra onde você iria? O que que você faria? Aí ele falou assim, Meire, Ele falou, ele me deu a mesma resposta que a Lucy já tinha me dado lá naquele leilão. E falou assim, você precisa
dominar o negócio. Você precisa saber muito bem o que você está fazendo, porque o investidor vai aparecer. Aí eu falei, ok. Eu escutei pela segunda vez a mesma frase, falei assim, ok, vou aprofundar mais, eu preciso de mais conhecimento. E daquela reunião eu recebi contato de 3 pessoas, 3 investidores. Ai, Meire, um tava no Brasil, falou assim, eu tô aqui no Brasil, eu não, é difícil para mim fazer fazer tudo porque eu não tô aqui, eu não consigo ir ver propriedade, mas eu tenho dinheiro, vamos fazer uma parceria? Aí eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro mesmo, eu não tô brincando. Não é assim, você entra com a metade, eu entro com a metade. Eu não tenho metade, mas eu tenho muita disposição. Se eu tiver que atravessar o país para ir visitar imóvel lá no Washington State, eu vou. Eu tô pronta. Aí ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, investidor do Brasil. Aí ele falou assim: então vamos fazer junto. E aí eu falei assim: pronto, eu tenho meu primeiro investidor. Se eu compro uma casa com ele, a gente flipa com o dinheiro dessa casa, eu toco o meu negócio. Aí logo em seguida veio mais um, e assim, aí virou o jogo, virou a chave, porque aí você começa a realmente ver o valor do seu trabalho, e é inexplicável a hora que você entra no seu primeiro imóvel. É Acredito. inexplicável. É inexplicável, porque assim, a Lucy falava assim pra mim, porque eu fiz vários leilões e eu não conseguia comprar. E aí não era por causa do dinheiro, porque eu já tinha o dinheiro do investidor, mas porque não acontecia. Tipo, as casas saíam muito caras, estava fora do nosso orçamento. Ah, algumas casas elas eram retiradas do leilão um dia antes. Aí eu ligava pra ela e falava assim: "E aí, como foi?" Aí eu falava assim: "Ai, não foi." Aí ela falava: "Ai, sinto muito, mas não desiste, vai ser no próximo." E ela falava assim: "Ai, quando você comprar a sua, você não consigo te explicar o que você vai sentir a hora que você comprar." E aí, quando eu comprei a primeira, ela estava junto, né, a primeira casa. E aí, realmente, é inexplicável a hora que você entra, que você fala assim: "Meu, é verdade, aconteceu, eu tô aqui, é meu. Agora, aí começa uma outra etapa, né, porque a compra é a primeira, aí agora a gente entra na loucura da reforma. Mas é muito, assim, é inexplicável, porque assim, foi como eu realmente enxerguei a virada que a vida deu, sabe. Porque agora eu tenho um caminho, agora eu tenho um plano, agora eu sei como eu vou fazer, reescrever a minha história, que antes eu não sabia. Eu estava vivendo na esperança de que alguma coisa iria acontecer, Uhum. mas agora eu tenho um plano, porque agora, depende de mim. Eu já sei o caminho, eu já sei o processo, eu já tenho contatos, já tenho investidores, então assim, agora é trabalhar duro para realmente virar isso. Maravilhoso. Nossa, eu tô até arrepiado, sabia? Fico feliz É, com você porque tem encontrado aí o seu business, seu caminho. Meu, eu fico super feliz, porque tem pessoas que já falaram para mim assim: você sair do Brasil para você trabalhar para viver, você faz isso no Brasil. Já que você imigrou, você tem que fazer alguma coisa diferente para dar um diferente. modo de vida. E olha só como Deus é bom, né? Você conseguiu dar essa virada, né? Que bacana. É assim, eu não consigo explicar, porque tem hora que eu ainda não processei, sabe, tudo que tá acontecendo. Porque foi assim, foram longos anos aqui passando, né. A gente fala assim: "Ai, são 5 anos", só que é 5 anos que é uma eternidade, porque você passa tanta coisa, e aí a hora que você vê, assim, os planos de Deus se encaixando, as coisas acontecendo, você fala: "As coisas tinham que ser no momento que tinha que ser." Hum. Talvez se eu não tivesse feito aquela cirurgia e não tivesse dirigido tudo aquilo para encontrar com ela, não teria mexido com ela a ponto dela me dar uma mentoria. Então, assim, Deus sabe exatamente por que que a gente precisava passar por cada coisa, e cada não que a gente levou, cada leilão que a gente foi que foi fracassado, a gente aprendeu uma coisa, e a gente tá aí hoje. Eu já tô ajudando outras pessoas, eu fiz uma compra essa semana não, eu fui entregar essa semana, mas faz 40 dias a gente comprou para um investidor. Então, assim, com o que eu aprendi, com o que eu passei, hoje eu consigo ajudar outras pessoas a ter a sua casa, porque o aluguel aqui é o maior custo do imigrante, né. Igual hoje a gente paga aí $2.300, é um valor, assim, muito alto, é uma grande parte do que a gente faz vai para aluguel. Hum. Então, quando eu consigo ajudar uma pessoa a comprar uma casa por $30.000, por $40.000,
que esse dinheiro, por exemplo, uma pessoa faz trabalhando um ano, e eu consigo ajudá-la a sair do aluguel com esse valor, Sim. assim, a gente sabe o tanto que dói isso, o tanto que é uma dor do imigrante a questão dos imóveis. Então, traz muita realização. Sim. E agora, analisando toda essa trajetória que você fez, aí você chegou a um ponto aí que você pensou em voltar para o Brasil. E hoje em dia, e agora? Você se arrepende de tudo que aconteceu? Você faria tudo de novo? De jeito nenhum, não voltaria, não me arrependo. É como eu disse, acho que tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Se eu tivesse, por exemplo, vindo com visto de au pair, eu não conheceria a outra família que precisaria, que seria meu sponsor para imigrar. Enfim, acho que tudo levou aonde eu precisava estar. Uhum. E não tenho. Hoje nós não temos planos nenhum de voltar para o Brasil. Não vejo a hora de voltar aí para comer a comida brasileira, sentir aquele calor humano. Mas é isso. Mas a nossa vida vai ser aqui mesmo. Vamos lá. Você chegou e, lógico, tem toda uma adaptação. Como você se adaptou com a comida e com a cultura, com o jeito americano? Apesar de você ter ido morar com os brasileiros, me fala Uhum. uma adaptação que você achou mais diferente da cultura americana, do jeito do americano de ser, da comida. A comida é o primeiro ponto, assim, que é a coisa que você já sente na primeira semana. Você não vai num restaurante e você tem arroz e feijão. Então, arroz raramente. É, purê de batata, macarrão com queijo. E então, assim, a comida é a primeira coisa. Outra coisa que é um choque cultural pra gente é a questão. O americano realmente, ele tá muito vivendo a sua vida. Não tem aquela coisa da pessoa. Ai, ai, não vou sair com essa roupa porque não tá legal, o que que os outros vão achar? Meu, tá todo mundo assim, vivendo a sua vida num nível. A história do ir de pijama no mercado é muito real, porque ninguém, tipo, tá todo mundo realmente, sabe, vivendo sua vida, cuidando dos seus problemas, ninguém tá aí olhando, nossa, você viu lá que fulano fez isso. Então, assim, é um choque cultural no começo, mas depois você se adapta. Você se adapta. Hoje eu até gosto, acho que você se liberta de muita coisa, de muita pressão, você fica mais tranquilo, mais na sua. Mas eu sinto muito falta da questão de. Eu sou criada no interior, minha família. A casa da minha mãe, ela não fecha a porta. Então, assim, é o tempo todo entrando gente. Meu marido ainda falava assim: Nossa, eu tô lá na casa da sua mãe, tô no sofá. Quando vê, tá entrando uma pessoa na porta que eu nunca vi. Porque é assim, tem gente o tempo todo. Aqui tem essa questão de vai te ligar para saber se a pessoa pode ir na sua casa. Eu tenho uma amiga que ela mora em New Jersey e dá 2 horas daqui, né? A gente tem uma visita marcada para daqui 2 meses. Isso no Brasil não acontece. No Brasil a gente liga e fala assim, ó, tô indo, tô aqui na porta. Aqui não tem isso. Liga, pô, tô aqui na porta. É assim É, mesmo. você tá em casa, eu tô aqui, sai aí. Tipo, aqui, imagina, é inadmissível uma pessoa chegar na sua casa sem te avisar. Mas eu sinto, assim, pra mim é a maior diferença hoje. Claro, assim, sem falar de questões financeiras, segurança e tal, mas assim, questão de adaptações, as duas coisas que mais pegam, é a alimentação e o choque cultural, assim, de a falta do calor brasileiro. E você tem a sensação de segurança mesmo? Tenho. Aqui, por exemplo, hoje eu ainda trabalho de Uber, Uhum. bem menos, né? Agora que eu tô fazendo os leilões, então eu faço um dia ou outro. Só que eu nunca tive nenhum problema. Tipo, eu trabalhei 3 anos aqui e assim, nunca fui assediada, nunca tive nenhum problema de ficar com medo. Assim, nossa, será que eu vou chegar aqui? Eu vou ser assaltada? Vão levar meu carro? Vão levar meu celular? Na segunda semana que eu tava aqui, eu fui num shopping com as crianças e eu esqueci meu celular em cima da mesa. E Uhum. aí, a hora que eu cheguei no estacionamento, que eu coloquei as crianças no bebê conforto, eu falei assim, nossa, meu celular. Voltei lá na praça de alimentação, ele tava em cima da mesa. Eu falei assim, nossa, no Brasil nem a mesa estaria mais aqui. Então, você realmente sente essas diferenças. É mais seguro. Ah, menina, me fala uma coisa.
qual conselho você daria aí para pessoas que estão querendo ir para a América? Está com visto aprovado e está querendo ir para a América. Que conselho você daria? Nossa. Olha, o conselho que eu gostaria de ter ouvido é estude o inglês. Estude mais o inglês, venha preparado, porque a sua vida vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir melhores trabalhos, você não vai cair em golpes, você não vai ser enganado. Então, você ganha muito tempo na hora que você chega aqui já falando inglês. E a segunda dica é se planeje emocionalmente, crie seu caminho imigratório, faça o seu plano de imigração. Então, veja com que tipo você tem visto de turista. Quem sou eu para falar não venha com visto de turista? Ninguém, eu vim com visto de turista. Só que venha com um plano, saiba o que você vai fazer quando você chegar aqui. Só que hoje tem muitos programas para você já vir regularizado. Tem programas de vista EB3, tem programas de EB2, tem. Eu mandei para uma amiga minha que estava querendo vir para cá essa semana. Tem um tipo de visto para trabalhador em área rural Uhum, e a empresa paga tudo, você não precisa pagar nem a passagem para vir. Então dá uma estudada. É mais fácil você já vir com um caminho traçado, porque vai facilitar muito sua vida aqui. É possível fazer da outra forma? É, totalmente possível. Só que você vai sofrer mais. uhum. Sim, sim. Mas eu encorajo todo mundo que quiser vir, vem, porque é assim, você descobre um mundo que a gente muitas vezes não sabe que existe. O mundo é muito grande, tem muita oportunidade, e a vida pode ser mais do que a gente só trabalhar para pagar a conta no final do mês. Legal, bacana. E aí, a sua mãe está aí, mas ficou mais familiares no Brasil e amigos. Agora manda aí um abraço para essa galera. Ai, gente, abraço para todo mundo. Eu tenho minha outra irmã, Cris, Michael, a família do meu esposo. Gente, um abraço para todo mundo, morrendo de saudade. Logo a gente vai se encontrar. Se Deus quiser, meu processo deve sair aí até o final do ano. Um abraço para todo mundo e para quem tá aqui que não me segue, vai lá me seguir no Instagram. Eu tô postando tudo sobre os leilões, da reforma que eu tô fazendo nas casas. Tem sido uma aventura, uma montanha russa. Ó, então, é o que eu ia falar agora. Fala Ah, isso na sua rede social, né? Eu ia falar isso agora. E aí, assim, obrigada. eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dela aí, para seguir ela. Pessoal, eu posso afirmar que compensa, é bem esclarecedor, vocês vão aprender muito seguindo ela. Segue ela lá, vai lá, dá um likezinho nas postagens dela e se inscreve lá, tá ok, pessoal? Vou pedir para ela também mandar fotos para colocar agora no final do vídeo sobre essa timeline aí do trajeto dela. Se ela tem lá, ela saindo em São Paulo no aeroporto, chegando aí nos Estados Unidos. Quero ver toda ela lá com as crianças. Quero ver todas essas fotinhas aí. Se ela Vou mandar para mandar, no final do vídeo. vou mandar. Vou mandar Legal. sim. Meu, um prazer falar contigo, muito simpática. Obrigada, o prazer foi meu. Bem-vindo. A gente troca mensagem lá no Instagram. Para todo mundo que quiser mandar mensagem, eu sempre respondo. Os comentários eu tento responder todos. Se eu puder ajudar, o que eu não souber, a gente pesquisa saber juntos. E é isso. Obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui assistindo, conhecendo a minha história. Foi um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Pessoal, Ayrton Rocha com mais um vídeo esclarecedor e maravilhoso para vocês no Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querida.